Não adianta numa situação de conta bancária emocional negativa o líder chegar e falar assim, vem cá, deixa eu te ensinar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. A pessoa não confia no líder. Não dá para fazer isso. Como é que se exerce a liderança? Só tem um jeito, uma ação que o líder faz para exercer a liderança. É se comunicando. A comunicação. Quando ele se comunica, ele exerce a liderança. Seja conversando, seja escrevendo, seja falando, seja ouvindo, seja olhando. É assim que se exerce a liderança. É através da comunicação. Só que para isso, para haver uma comunicação aberta, receptiva, precisa de uma substância nessa comunicação, nessa relação entre o líder e o liderado, chamada confiança. Quando há uma relação de confiança, a comunicação é aberta, a comunicação é fácil. O líder fala com o liderado capta. O líder entende a situação do liderado melhor, consegue alinhar e direcionar. Então precisa criar essa substância da confiança para que haja uma comunicação fluida entre líder e liderado, para que tudo comece. Para o líder conseguir fazer o time se comprometer, se engajar, ele tem que comunicar nesse ambiente de confiança. Como que desenvolve então confiança? Em primeiro lugar, precisa entender que é papel do líder estar constantemente desenvolvendo sua liderança. O dono de uma empresa que entende que 50% do trabalho dele tem a ver com pegar as pessoas certas, formar, alinhar e colocar no lugar certo, ele precisa constantemente está desenvolvendo a liderança. E você está aqui assistindo esse vídeo, que bom, já começou. Em segundo lugar, precisa entender que a confiança ela é construída. Ela é construída. Tem um conceito do Dr. Stephen Covey que chama conta bancária emocional. Conta bancária emocional. Que ele dita o nível de confiança de uma relação. E é como se vários tipos de ações naquela relação somassem pontos positivos, como se fossem depósitos numa conta bancária. E alguns tipos de ação fosse negativo, fosse retiradas naquela conta bancária emocional. Quando o saldo está positivo, existe confiança, né? Quanto mais positivo, maior a relação de confiança. Quanto mais negativo, maior a relação de desconfiança, a comunicação está fechada. Não adianta numa situação de conta bancária emocional negativa, o líder chegar e falar assim, vem cá, deixa eu te ensinar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. A pessoa não confia no líder. Não dá para fazer isso nessa situação. Então, no começo, né, começa meio que no zero ali, tá? Ou um pouquinho positivo, levemente positivo. E o líder tem que ir ação por ação construindo confiança. Como é que se constrói essa confiança? Com comunicação clara, com empatia, tá? Entendendo a pessoa, sendo educado, com clareza, ouvindo, ações positivas, reconhecimento. Como é que são os saques dessa conta bancária emocional? Grosseria, exigir demais, feedback negativo, da forma errada, tá? O feedback pode ser um ponto positivo também. Então, várias coisas, tá? Não reconhecer os erros, não cumprir os combinados, várias coisas debitam dessa conta bancária emocional. Então, o líder no dia a dia, para ele não ficar louco, ele tem que basear a liderança dele em empatia, em comunicação aberta, em dar o direito de ouvir, em cumprir combinado, honrar acordos, reconhecer sempre que possível, usar palavras mágicas como por favor, obrigado. Não é só pagar salário, não. Tem que falar por favor, obrigado, desculpa. São palavrinhas mágicas que vai contando pontos ali e vai construindo uma confiança que vai dar essa substância para você ter uma comunicação melhor com o time, fazer o time se engajar, se comprometer e fazer a empresa crescer. Tá? Esse é o começo, é o princípio inicial. Tem um conceito também que é o seguinte, liderança não é uma posição. Não é porque você é o dono da empresa e colocou alguém dentro da sua empresa que você vai liderar aquela pessoa. Liderança é uma permissão. Você tem que conquistar o direito de liderar. Então, quando essa pessoa entra no seu time, quando ela está lá já na sua equipe, ela olha para você e fala assim, eu vou seguir essa pessoa, eu vou seguir as ideias dessa pessoa, vou dar o direito dela me liderar. Lá no subconsciente, em nível subconsciente, a pessoa pensa isso. Então ela olha em primeiro lugar se esse líder é um exemplo a ser seguido, se ele cumpre acordos, se ele é confiável, se ele é um exemplo de valores. Avalia uma série de questões ali sobre aquele líder. Se ele se importa com ele como pessoa. Então o primeiro passo dessa liderança é começar a construir confiança, ganhar o direito de liderar. Tá? E para isso você constantemente desenvolvendo sua liderança, desenvolvendo suas relações sociais, melhorando sua comunicação para você criar esse vínculo com o time e começar a fazer um trabalho de construção de engajamento, fortalecimento do time. Segunda etapa aqui desse primeiro pilar, o primeiro pilar é confiança e clareza.
Vamos falar de clareza agora. Tem 5 áreas que a gente precisa falar para você definitivamente direcionar o seu time para o engajamento, para o comprometimento, para o senso de dono, para a geração de mais resultados e mais crescimento, tá? Isso aí tem 3 anos que eu aplico isso, tá? Tem 3 anos que eu aplico isso na minha empresa. A gente saiu de pouco mais de 14 colaboradores, estamos chegando a 60, aplicando isso, fazendo o time se comprometer, a operação roda sozinha, certo? O pessoal resolve os problemas, cria melhorias, entrega os resultados, bate as metas. Então é isso que a gente precisa fazer. Entrando aqui em clareza, nós vamos falar de 5 etapas para você dar a clareza que o seu time precisa para ter comprometimento e engajamento. Primeira clareza que você tem que ter é a clareza da estrutura da sua empresa. Você não vai conseguir fornecer clareza para o time, para o papel de cada um, para o direcionamento de cada pessoa, se você não tiver a clareza da estrutura. Quais são as áreas da sua empresa? Quem é o responsável por cada área? Quem responde a quem? Quem tem que resolver os problemas de quem? Papéis bem definidos. Quem cuida de quem é responsável por cada resultado? E a gente começa fazendo isso por um organograma. O organograma é uma representação visual da estrutura da sua empresa. E é aquela história, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Você pode explicar, enfim, falar, mas quando você põe uma representação visual, mostra para o time, mostra para alguém, a pessoa entende. Fala, então aquelas pessoas ali são essas aqui, né? É isso que esse povão aqui tá fazendo. Essas pessoas aqui são do meu time. Pô, gera pertencimento, gera comunicação, gera clareza. Então, a partir do momento que você pega o seu organograma, estrutura a sua empresa, coloca todas as caixinhas lá, marketing, vendas, as caixinhas operacionais, as caixinhas administrativas, financeira, administrativa, RH, enfim, todas as estruturas da sua empresa. Coloca os líderes de cada caixinha. Você vai conseguir observar, qual área aqui está faltando líder? Qual área aqui está com papel bola dividida, não tem um responsável claro? Qual área aqui, qual pessoa que está liderando muitas áreas e com muitas coisas e não está dando conta de tudo? Qual área está faltando na minha empresa aqui que não tem ninguém nessa área e ela é necessária para a gente crescer? Opa, você tem clareza da estrutura, sabe quem está em cada área e aí você consegue dar direcionamento para essa pessoa, tá certo? Depois, esse é o primeiro nível de clareza, clareza da estrutura da sua empresa. O segundo nível, clareza da pessoa certa. Beleza, já sei a estrutura, preciso das pessoas certas, das cadeiras certas, da pessoa certa com o boné certo. Vamos lá. O que a pessoa certa precisa ter? 3 coisas. Para você entender a pessoa certa, você tem que buscar 3 coisas. Vou começar de baixo para cima. A terceira é competência. Competência tem a ver com capacidade de gerar resultado em uma área específica. Então, se você quer colocar uma pessoa numa área, num lugar na sua empresa, essa pessoa tem que ter capacidade de gerar resultado lá. E a capacidade de gerar resultado, ela vem de conhecimento, habilidades e atitudes. Vem de experiência, vem de conhecimento tácito, teórico, de conhecimento tácito, as habilidades, e vem de comportamentos, atitudes, ações. Tá? Daí que vem a capacidade de gerar resultado, a competência. O segundo nível precisa de alinhamento cultural. A pessoa tem que ter alinhamento de valores, de energia, de frequência com a empresa ali. Se você coloca alguém super acelerado a 1000 por hora na empresa, as coisas são mais lentas, mais passo a passo, mais burocráticas. O negócio não vai, essa pessoa taca fogo na empresa. Se você coloca alguém mais procedimental ali, mais burocrata, numa empresa super ágil, super acelerada, quase meio caótica para quem vê de um olhar de fora, essa pessoa fica louca. Tem que ter um alinhamento de valores, tem que ter alinhamento cultural, tem que ter... Esse é o segundo passo para você encontrar a pessoa certa. O primeiro ponto, né, falando de ordem de relevância aqui, o primeiro e mais importante é a pessoa certa precisa de vontade de fazer acontecer, vontade de se diferenciar, vontade de aprender, de encarar desafios, tá? Então a clareza da pessoa certa. Você tem a clareza da estrutura, clareza da pessoa certa, estruture um processo de contratação para você conseguir colocar a pessoa certa na cadeira certa.